Irmãos, João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens no Evangelho de João capítulo 1, intitulado O Verbo. E eu vou fazer uma recapitulação rápida e depois vamos para a última parte que estamos estudando nesse texto. E eu espero que vocês tenham guardado algumas coisas, aprendido algumas coisas, que tenha sido bênção e edificação para você, o que nós tratamos nesses últimos domingos, neste texto de João. E vamos ler mais uma vez, João capítulo 1, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem. João 1, a partir do verso 1 até o 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito. Amém. Então nós iniciamos alguns domingos atrás destacando que o que João faz nessa primeira parte do seu livro é uma introdução, porém uma introdução diferente das quais comumente nós encontramos. Aqui ele não faz uma apresentação sobre si mesmo, nem escreve mencionando um destinatário, alguém para quem ele estaria escrevendo. Ele faz uma introdução nesses primeiros 18 versos, apresentando um resumo de tudo aquilo que ele tratará no decorrer do seu livro. E ele começa então, foi esse nosso primeiro ponto, falando sobre o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, fazendo então uma referência a Jesus Cristo. E ele usa essa expressão, nós tratamos, primeiro porque é comum no livro de João expressões assim. Jesus é lembrado como pão, como vida, como luz, como água, e João então traz essa menção de Jesus como sendo o Verbo. No original, a tradução seria palavra. No entanto, é usado o verbo, se vocês se lembram, nós tratamos isso, porque essa é uma palavra em ação, ou seja, Jesus estava no princípio com Deus, dormindo. Não, ele estava no princípio com Deus, agindo, fazendo, criando. E nós então aprendemos aqui que com isso, nós aprendemos que o nosso Senhor Jesus é um Deus ativo. Ele está sempre agindo, e o melhor de tudo, ele está agindo em nosso favor, sempre agindo para o nosso melhor, sempre agindo em busca dos homens. E nós então lembramos que essa parte do livro é tão importante que um comentarista escreveu o seguinte: João quer que todo o Evangelho seja lido à luz deste versículo, o verso 1. As ações e as palavras de Jesus são ações e palavras de Deus
E se isso não for verdade, o livro é obsoleto. Então, além do fato de Jesus ser chamado de palavra, além de ser um ponto comum no livro de João, nós temos também aqui o ensinamento de que Jesus é Deus. Por isso ele estava com Deus. Ele é Deus, criou as coisas. Então João está destacando também a divindade de Jesus. E então, se isso não é verdade, todo o resto não faz sentido. Mas é verdade. E faz sentido. Por isso João destaca isso com bastante ênfase. No princípio era o Verbo. Jesus existia no princípio. E isso então indica que ele é Deus e que ele está agindo em favor dos homens. Então aprendemos isso na primeira mensagem. Na segunda mensagem falamos sobre, de forma mais detalhada e específica, sobre o Verbo de Deus como agente abençoador. Os versos 4 e 5 no texto. Então Jesus age abençoando primeiro no sentido de que ele partilha a vida. E nós vemos essa ação de Jesus em todo o Evangelho de João. O Evangelho de João está repleto de expressões sobre a vida. E nós temos algumas passagens, eu não vou repetir aqui, mas essa ênfase de que quem crê em Jesus tem a vida, vida em abundância. Então ela é muito repetida nos escritos de João. Então, o Verbo de Deus, ele nos abençoa partilhando vida em primeiro lugar. Quero só ler aqui para relembrar, para aqueles que não estavam, participar disso, de que o desenvolvimento de João no escrito do seu Evangelho traz a seguinte ideia: o Verbo de Jesus estava no princípio e tudo foi criado por meio dele. No princípio criou a vida material, criou a matéria, criou o homem em sua forma total, corpo, alma e espírito, deu vida a esta matéria, e a vida que deu é eterna. Com a desobediência e o pecado, a vida que deu continuou sendo eterna, mas não mais em matéria. Por causa do pecado, o corpo físico morreria, mas o espírito do homem continuaria a ser eterno. Por causa do pecado, Deus precisou fazer a separação entre os que passariam a eternidade com Ele e os que passariam a eternidade longe dele, porque o salário do pecado é a morte. Então o Verbo, a palavra de Deus, Jesus Cristo, entra em ação outra vez para criar. Agora o Verbo de Deus opera uma criação espiritual, primeiro material, agora espiritual, para que os homens separados de Deus, por causa do pecado, pudessem conhecê-lo e pudessem estar eternamente, não longe de Deus, mas próximos de Deus. Para isso agora, uma vez que a matéria já estava criada, já está criada, porém corrompida, o Verbo de Deus opera uma criação espiritual e eterna. Então esse foi o destaque, que Jesus, nesta nova criação, trabalha o espiritual. A matéria está estragada já. Vivemos num mundo corrompido. Somos corrompidos por natureza. Mas Jesus veio para operar uma nova criação. E Ele o faz de forma espiritual. Claro que haverá renovação do que é material também. Mas isso ainda bem mais para frente. Estamos falando aqui do que João está tratando, que é a questão da vida, dos homens. Por que Jesus veio? Também Jesus partilha de iluminação. João diz que ele é aquele que veio para iluminar os homens. E de forma geral nós tratamos, Jesus ilumina todos os homens. E mesmo aqueles que não reconhecem isso, não reconhecem Jesus como Deus, eles são também abençoados por causa da iluminação de Jesus. E se não fosse pela graça e a iluminação, e se não fosse por Jesus, eles estariam em situação bem mais complicadas do que já estão. Então o Senhor também ilumina os homens de forma geral, todos os homens, mas de forma específica
aqueles que são deles. Nós tratamos isso. Quem é de Jesus é iluminado por Jesus. Nós recebemos a iluminação para entendermos a palavra de Deus. Recebemos a iluminação para sabermos como andar nessa vida tão complicada, para tomar decisões, para saber como agir. Nesses sentidos, Ele então é aquele que nos ilumina. Na mensagem seguinte tratamos sobre João Batista, aquele que testemunha sobre o Logos de Deus, João Batista. Começamos essa mensagem perguntando sobre o que é que nós sabemos sobre João Batista. E nós podemos discutir muitas coisas que de fato sabemos sobre João Batista. E daí então nós aprendemos sobre a missão de João. Como João foi dedicado à sua missão, que era falar de Jesus. E ele falava de Jesus às pessoas. E nós aprendemos que João tinha discípulos, mas ele direcionava os seus discípulos a seguirem quem? Jesus. Nós até fizemos um comentário aqui, que é muito verdadeiro hoje. As pessoas estão buscando seguidores, usando a mensagem de Jesus. As pessoas devem ser levadas a Jesus, não a nós. As denominações não devem atrair os homens para as suas denominações. Os homens devem ser levados a olharem para Jesus, sempre. E João fez isso como ninguém. Um dos seus discípulos veio até ele, nós vimos no texto, e disse: olha, seus discípulos estão seguindo ele. E João disse: isso, foi por isso que eu vim, para que vocês sigam a Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então nós aprendemos isso sobre João. Aprendemos também que ele não mediu as implicações do seu trabalho. João viveu isolado, ele sofreu, ele deixou de lado qualquer tipo de segurança e conforto para ser aquele que testificaria de Jesus. Ele sofreu perseguição, ele foi ameaçado, ele foi preso e por fim foi morto. E nada disso o impediu de ser um propagador de Jesus Cristo. E por fim, então, nós perguntamos: sabemos muito sobre João Batista, mas fazemos o mesmo que ele fez? Estamos dispostos às mesmas implicações que ele para sermos propagadores do Evangelho? Então, eu acho que nessa pergunta a maioria de nós nos calamos. Na primeira falamos, na segunda nos calamos, porque o testemunho de João nos constrange. Hoje nós temos todo o conforto, temos toda a segurança, temos todos os itens necessários, temos todos os recursos, mas nos calamos. E João Batista não tinha nada disso. E pregava o nome de Jesus, e direcionava as pessoas a Jesus. E ele dizia: que eu seja diminuindo, que Jesus seja exaltado. Hoje a mensagem é: que eu seja reconhecido, que Jesus faça isso. João era assim. E nós temos muito que aprender sobre a vida de João. Na próxima mensagem nós estudamos sobre, foi semana passada, sobre aqueles que recebem o verbo de Deus, baseado nos versos, aqueles, isso mesmo, que recebem o verbo de Deus. Tanta informação, isso dentro das anotações, né? Que recebem o verbo de Deus, os versos 12 e 14. É isso mesmo? Não, estou fazendo confusão. Isso vai ser hoje. Obrigado, pastor. Seria de mim se fosse o meu pastor. Obrigado, pastor. Eu misturei aqui as mensagens. Então, semana passada falamos sobre aqueles que rejeitam o verbo de Deus. E aí tratamos, nos versos 10 e 11, essa expressão estava no mundo e também veio para o que era seus. Tratamos que esse mundo, em primeiro lugar, é uma referência ao mundo material, o cosmos. Ele estava no mundo, habitou entre nós.
Isso tem uma importância muito grande. Não é um Deus de longe, é um Deus presente. Ele veio, esteve aqui e percebeu, quis ver de perto a situação lastimada dos homens e assim ajudá-los, abençoá-los, salvá-los. E nós aprendemos também que o mundo rejeitou, mesmo ele tendo vindo, sendo luz, abençoando, mesmo assim o mundo rejeitou. E de forma também mais específica no texto, versos 10 e 11, diz lá que os seus não o receberam. E aí então tratamos quem eram esses, os seus. E aqui, claro, temos uma referência ao povo de Israel. Jesus não está falando que apenas que por ser judeu, ele veio para quem era da sua casa. Mas aqui é uma menção sobre tudo aquilo que Deus planejou, tudo aquilo que Deus começou. Lembra? Lá no Antigo Testamento, Deus escolheu uma nação e trabalhou por meio dessa nação. Foi com Israel que Deus começou a propagar o seu nome pelo mundo. Então por isso ele diz, eu vim para aqueles que são meus, que eu criei, que eu escolhi para serem os divulgadores do meu nome. Mas o que eles fizeram? Me rejeitaram. Então nós entendemos aqui nesse texto que o mundo de forma geral rejeita Jesus. E aqueles até que deveriam reconhecê-lo também o rejeitam. E aí nós vimos as implicações, os resultados disso. De que quem rejeita Jesus está em constante julgamento. Eles estão em constante julgamento. Os que rejeitam a Jesus são reprovados por Deus. Estão em constante reprovação de Deus. Até que mudem os seus corações em relação a Deus. E hoje então vamos finalizar estudando sobre aqueles que recebem o verbo de Deus. E olha, temos que começar essa mensagem sorrindo, né? Ou chorando, como você quiser. Mas que bom, que notícia boa, que nem todos rejeitam o Senhor Jesus. E nós estamos aqui, e pela graça de Deus, nós reconhecemos quem Jesus é. E somos privilegiados por isso. E nós queremos então entender alguns detalhes desses 3 versículos aqui, versos 12, 13 e 14. O verso 12 começa dizendo, mas a todos quantos o receberam. Lembra que a expressão todos que estudamos em referência àqueles que o rejeitaram, nós explicamos. E agora de novo a expressão todos usada, porém agora para lembrar aqueles que o receberam. Quem são esses todos que recebem a Jesus? Claro que aqui nós temos uma referência àquelas pessoas, todas as pessoas que reconhecem quem Jesus é, o que Ele fez, ou seja, o seu sacrifício. Aqueles que reconhecem quem Jesus é, que o reconhecem como Deus, que o reconhecem como Senhor, como Salvador, como aquele que transforma, que salva, que regenera, esses que o reconhecem, que são inseridos no reino dele, que o texto diz são feitos filhos de Deus por causa dele, esses são os todos. E nós estamos nesses todos. E é bom essa lembrança aqui, nesse texto, porque esta lembrança, nessa expressão, nesse texto, combate alguns ensinamentos que existem por aí. Por exemplo, você já ouviu alguém dizer que tudo que nós falamos não é verdade, porque a verdade é que todos os homens são filhos de Deus? Já ouviu? Pois é, ensina-se isso. A Bíblia diz que todos os homens são criaturas de Deus. Filhos não. Filhos não. Porém, é confortável ouvir uma coisa assim. Porque se todo mundo é filho de Deus, está tudo beleza. Está tudo certo. Está tudo resolvido. Então, esse texto também combate essa ideia. E também, uma outra ideia que diz, olha,
Não temos que nos preocupar com isso, porque no fim, Deus terá misericórdia de todos. Ele tem misericórdia. Deus nunca deixa de ter misericórdia. Mas Ele também tem palavra. E a palavra dele diz que aqueles que o rejeitaram receberão ira, não misericórdia. É diferente, não é? Aqueles que o rejeitam estão sendo julgados e receberão a ira como julgamento. Aqueles que não receberam. Aqueles que o recebem, receberão o privilégio de estar na presença dele por toda a eternidade. Então essa história de que no fim Deus terá misericórdia de todos, como dizem por aí, história para boi dormir. Porque a Bíblia não diz isso. Outros dizem, e esse texto combate isso também, que apenas uma ou outra determinada denominação contém os filhos de Deus. Só existem filhos de Deus nesta denominação. Só existem filhos de Deus naquela denominação. Você já ouviu isso? A Bíblia não diz isso. A Bíblia nem fala sobre denominações. Bom, a Bíblia fala sobre João Batista. Mas ele não era uma denominação. Então, quem afirma que apenas numa determinada denominação, apenas uma determinada denominação, igreja, só ali contém os filhos de Deus, não conhece a Escritura. Porque o texto diz: todos quantos o receberam, estes receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. E não existe aqui todos quantos são da denominação tal e que o receberam. E não existe isso. Não existe isso em lugar nenhum da Escritura. O que nós recebemos, entendemos aqui neste texto, é que todos os que o recebem, aqueles que creem em Jesus, estes são privilegiados e esses têm a vida eterna. E eu quero só ler alguns versículos com vocês, só para percebermos o quanto João insiste e repete. E se ele repete muito é porque isso é importante. Vamos ler alguns versos rapidamente. João capítulo 3. Versos 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, aqui uma referência à sua crucificação. Para quê? Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Verso 16. Ah, pastor, mas a gente precisa ler João 3,16. Vamos ler para não esquecer, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, meu filho. Semana passada o irmãozinho lá atrás ficou: pastor, bebe água. Esqueci o nome. Tiago. E eu não bebi água. Tiago, hoje eu vou beber água, viu? Pode ficar tranquilo. Aliás, eu vou beber agora, antes que eu esqueça. Esquecer de beber água é demais, né? Para mim, esquecer nunca é demais. Então, João 3,16, João 3,18: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Verso 36: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus vem sobre quem? Sobre quem não reconhece Jesus como Deus. É isso que vem sobre aquele que não reconhece Jesus como Deus. Mas as pessoas
é conveniente para eles que eles acreditem que Deus vai amenizar para todo mundo no final. Ele não vai amenizar. Ele não vai aliviar. Não tem essa esperança. Você deve crer em Jesus aqui. Porque depois daqui, se você acha que a vida é dura, você vai descobrir o que é duro, o que é sofrimento, o que é dificuldade. Quando a ira de Deus vier sobre a sua vida, porque você rejeitou o verbo de Deus, Jesus Cristo. Capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E eu vou parar aqui. Tem essa expressão no verso 6, tem a expressão no verso 7 e muitas outras expressões iguais no Evangelho de João. Vamos entender essa expressão, filhos de Deus. Essa expressão, todos quantos o receberam, recebem o poder de tornarem-se filhos de Deus. Esse verso é como que nós podemos dizer? É uma informação muito gostosa. Ela deve nos alegrar sempre quando lermos esse verso, ou qualquer coisa similar a isso. Porque essas palavras nos informam de que nós deixamos de ser filhos de alguém e passamos a ser filhos de Deus. No capítulo 8, quando Jesus estava tratando algumas questões com alguns discípulos, vira 2 páginas aí. E neste capítulo, o capítulo começa falando sobre alguns discípulos que creram em Jesus, mas aí Jesus começa a falar e logo nós entendemos que ele não está falando com aqueles que creram nele, mas com aqueles que não criam nele. Vejam o verso 45 do capítulo 8. Mas porque eu digo a verdade, vocês não acreditam. Eu digo a verdade, vocês não acreditam. Então Jesus está tratando questões aqui com algumas pessoas que não acreditavam nele. E quando nós lemos sobre que nos tornamos filhos, a pergunta logo que nós fazemos, bom, se nós não éramos filhos de Deus, passamos a ser depois de Jesus, então éramos filhos de quem? E ele responde isso no verso 44. É isso? Falando a essas pessoas, ele diz, vamos ler o verso 43 também? Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? E porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aí ele diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se você não é filho de Deus, Jesus está dizendo, você é filho de quem? Dele mesmo. A gente não gosta nem de mencionar, né? Mas pode ler, está escrito aqui. Se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. No sentido de que Jesus esclarece isso. Se você não faz a vontade de Deus, você faz a vontade dele. E a vontade dele não é legal, não. Nós já vimos isso. É tudo que é desagradável. Mas nós estamos tratando aqui o fato de que recebemos. E quando recebemos, nos tornamos filhos dele. E o bom dessa história, e queremos enfatizar isso, é que deixamos de ser filhos dele e passamos a ser filhos de Deus. Amém? Isso é bom, não é? Antes eu fazia as vontades do inimigo, tudo que era ruim, desagradável, e eu vivia em desobediência a Deus. Agora não.
Agora eu faço a vontade de Deus e eu desobedeço o inimigo de propósito. E quanto mais ele estiver descontente comigo, melhor. Melhor. Porque se eu quero que alguém esteja contente comigo pela minha obediência, esse alguém é Deus. Porque é dele que eu sou feito. Então, nessa afirmação, Jesus diz, a ideia aqui é que quando nós cremos, lembra? Ele nos torna novas criaturas, a ideia da criação espiritual, somos gerados numa nova família, e a ideia de família então nos traz a lembrança o quê? Relacionamento de pai para filho, nos comunicamos, conversamos, nos aproximamos, temos comunhão com Deus, temos comunhão com as pessoas que são também de Deus, não é? Essa ideia de relacionamento, porque somos inseridos na família de Deus, por Jesus. E o melhor de tudo isso é nós vermos aqui o favor de Deus nisso. O favor dele por nós. Ele nos concede poder, o texto diz, ele nos concede a graça de fazermos parte dessa família. E você lembra de Mateus 12, 47 a 50, a gente não vai ler, apenas lembra do texto. Os discípulos chegaram, alguns chegaram, eis aqui tua mãe. Jesus tem? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Olha que privilégio. Jesus disse que nós somos da família dele, porque nós cremos nele, então nós fazemos parte da família dele, e é exatamente assim que Deus trata a família. Nós devemos reconhecer isso, o cuidado dele, a provisão dele, o amor dele, a graça dele, a misericórdia dele. Então, os que recebem o Senhor são privilegiados. Quem crê no Senhor Jesus como Verbo, como Deus, é privilegiado. Privilegiado porque tem vida eterna. Privilegiado porque tem relacionamento, faz parte da família. E privilegiado porque não está sendo julgado. Então lembra disso. E hoje, antes de dormir, dobre seus joelhos em casa e agradeça a Ele por isso. Porque nós somos privilegiados. Então, concluindo, basicamente a diferença entre os que recebem e os que o rejeitam. Os que rejeitam estão em constante julgamento. Os que o recebem sequer entram neste processo. Lembra do que Paulo disse em Romanos? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é bom ouvir isso. Apesar do que eu sou, eu não sou nada. Apesar do que nós somos, o Senhor Jesus nos livrou de toda a penalidade do nosso pecado. Os que o rejeitam não fazem parte da família de Deus, mas continuam sendo filhos do maligno e continuarão fazendo a vontade dele até que reconheçam Jesus como Salvador. Os que o recebem tornam-se filhos de Deus e, portanto, estamos livres desse relacionamento desconfortável com o maligno. Os que o rejeitam serão penalizados na eternidade. Os que o recebem serão glorificados na eternidade. Não merecemos nada disso, mas a palavra de Deus diz que nós seremos glorificados na eternidade. Nossos corpos serão glorificados. Para os que não recebem, a suma de João é, capítulo 8, verso 24: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Essa é a suma. 8:24. Por isso Jesus dizendo, eu vos disse, para aqueles que não creem nele, que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados.
Você não está morrendo nos seus pecados, está? Se você está morrendo nos seus pecados porque você não reconhece Jesus, pense sobre isso. Considere isso. Jesus está apresentando-se a você como aquele que pode resolver o problema dos seus pecados. Então não morra nos seus pecados. Você não pode pagar por eles. Jesus pode, já o fez. Mas você deve reconhecê-lo. Para os que o recebem, o verbo, a suma de João é 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Então aqueles que são de Jesus, regozijem-se, alegrem-se, descansem, porque a vida eterna nos aguarda. Irmãos, por mais que nós estudemos as Escrituras, eu já cheguei à conclusão. Eu não consigo ter a mínima ideia de quão bom será a eternidade lá do Senhor. Eu sei que será bom. Eu sei que vou desfrutar. Se eu acho que sou abençoado hoje, imagine na eternidade. Mas tudo aquilo que eu tento entender, eu já cheguei à conclusão. Não é nada perto do que será. Então, se você é de Jesus, alegre-se. A eternidade te aguarda. Deus seja louvado.